Dandadan foi o anime mais popular dessa última temporada, e como acontece com a maioria dos animes, aqui a gente também tem uma série de detalhes que acabaram sendo perdidos na hora de traduzir para o português. Mas fica tranquilo que eu tô aqui justamente para te mostrar que sutilezas são essas e o que elas contam pra gente. Então vamos lá. A maior parte dessas curiosidades que a gente vai ver hoje estão relacionadas com a forma com que o Okarun fala. E aqui a gente vai começar com o pronome da primeira pessoa que ele usa, ou seja, a forma que ele usa para dizer eu, que é com a palavra Jibun. Como eu já expliquei em outros vídeos do canal, esses pronomes eles podem ser usados para encaixar um personagem dentro de algum estereótipo e adicionar uma certa personalidade nele. Então, pegando os próprios personagens de Dandadan como exemplo, a gente vai ter a Momo utilizando o pronome uchi, que originalmente é algo muito mais ligado à região de Kansai, mas que acaba sendo usado por mulheres jovens em geral também. A Aira usa o próprio nome que soa meio infantil e acaba passando uma impressão meio forçada de fofa e inocente. E o Didi usa o Ore, que é um dos mais comuns que tem e acaba soando simplesmente como um cara confiante. Mas o caso do Okarun é bem mais interessante, porque por mais que Jibun não seja exatamente um dos mais excêntricos nem nada do tipo, é que quando um cara usa essa palavra como pronome, ele acaba passando a impressão de algo que é chamado de Koha dentro do japonês, que é basicamente o tipo de cara que a Momo disse que é o tipo ideal pra ela no primeiro episódio. Nas versões que eu encontrei, essa palavra foi traduzida como durão ou másculo. Mas se a gente tentar ser mais específico, ela descreve um cara que tem visões bastante rígidas do que é certo e do que é errado, e não vai ser nem um pouco flexível para agradar outras pessoas. Além de ser sério, leal, ter uma certa dificuldade de demonstrar sentimentos e ter aquela aparência mais masculina, de cabelo bem curto e etc. E o mais interessante é como acabou surgindo essa associação entre esse tipo de cara e a palavra Jibun. E isso aconteceu porque, como na época anterior à Segunda Guerra era recomendado que os militares falassem usando o Jibun, ele acabou também sendo muito usado tanto em filmes militares como com temática Yakuza, com vários desses personagens sendo interpretados pelo próprio ator que a Momo é fanática, o Takakura Ken. Então esse detalhe na fala do Okarun faz com que ele se aproxime um pouco do namorado ideal da Momo, e também acaba fazendo com que de vez em quando ele acabe soltando a frase mais icônica do autor favorito dela. No caso a frase é Jibun Bokyo desu kara, que literalmente significa é porque eu sou desastrado, mas esse desastrado aqui não tá com sentido literal. Naquele contexto ela seria algo como socialmente desastrado, no sentido de não conseguir se conectar ou se comunicar muito bem com as outras pessoas, e também não conseguir expressar tão bem seus sentimentos. Então algumas vezes que o Okarun tá meio constrangido, ele acaba soltando essa frase, o que sempre faz o coração da Momo palpitar e ela ficar brava com ele. Outra coisa legal sobre a fala do Okarun é que ela muda completamente quando ele se transforma. O que deve ser mais perceptível para todo mundo é que ele acaba prolongando os sons no final das frases. Mas uma coisa que nem todo mundo deve ter notado é que a formalidade da fala dele muda completamente. No geral, o Okarun ele fala de um jeito bem educado. Por exemplo, quando ele e a Momo estão conversando, a Momo fala de um jeito bem casual, mas ele fala de um jeito polido, usando palavras como desimasu, e chamando a Momo pelo sobrenome mais o sufixo san. Mas quando ele usa os poderes da vovó Turbo, ele abandona qualquer polidez na fala e começa a usar o tempo todo a partícula Z, que faz elas soarem bem mais fortes e em vários contextos não é muito legal de você usar. E ele também passa a chamar as garotas pelo primeiro nome mais o sufixo chan, que soa muito mais íntimo e demonstra um certo carinho. Então, pelo menos pra mim, essa mudança mostra que ele fica tão deprimido quando ele se transforma, que qualquer preocupação que ele normalmente tem em ser respeitoso ou qualquer coisa do tipo, simplesmente não importa mais. Bye bye. E uma última coisa que eu queria falar sobre a fala do Okarun é sobre essa cena que ele se despede da Momo. O fato dele escolher a palavra sayonara pra fazer isso é no mínimo curioso, porque essa palavra é pouquíssimo usada na vida real. Na verdade só vai ter um contexto onde se usa frequentemente ela, que é quando você ainda tá na escola pra se despedir do professor na hora que a aula acaba. Então ela acaba meio que passando duas nuances pra gente. A primeira a gente consegue perceber pela própria tradução mesmo. O sayonara fora desse contexto específico de estar se despedindo pro professor acaba soando meio como um adeus, como um tchau indefinitivo. E a outra nuance é que ele era tão solitário que ele nunca deve ter se despedido de ninguém fora os professores dele. Então essa era a forma meio que natural dele dar tchau. E pra não ficar só no jeito do Okarun falar, vamos pegar uma curiosidadezinha da Momo também.
lá bem no comecinho, naquela cena que ela briga com o primeiro namorado dela, ela começa a xingar ele de uma forma bem inusitada, usando frutos do mar como ofensas. E por mais que pareça só um treco engraçadinho mesmo, até que tem um certo sentido. Isso porque todas as palavras que ela usou de fato já foram usadas como ofensa mesmo. Taco e Ika, que é polvo e lula, são xingamentos que surgiram na época dos samurais. As castas, que tinham permissão de se encontrar pessoalmente com o shogun, chamavam as outras de Omemie Ika, que numa tradução literal seria algo como abaixo do direito de audiência. E isso ficava só abreviado para Ika, que é só abaixo. E aí, como Ika também é lula, os outros samurais começaram a responder essa desdém chamando eles de taco, que é polvo. E com o tempo essa palavra acabou ganhando um sentido de imbecil. E hoje em dia é só ela que continua tendo o sentido de ofensa. E maguro, que é atum, também pode ser uma gíria de como será que eu posso falar isso? Vamos dizer que uma pessoa nada proativa na hora da reprodução da espécie. A ideia é que seria alguém que fica igual um peixe morto na cama. もしかして金玉とか拾ったりした？金玉？俺今下ネタ言った？ Esse aqui eu acho que é relativamente manjado, mas como aconteceu nessa cena, existem diversos momentos que eles acabam brincando com a palavra testículos em japonês, começando pela própria aparência dos testículos do Okarun. Isso deles terem ganhado tipo uma parede de ouro ao redor deles, é claramente uma brincadeira com o fato da palavra kintama, que é testículo, poder ser entendida como bola de ouro ou bola dourada também. Ela literalmente se escreve com o kanji de ouro e depois o kanji de bola. Então nessa cena da Momo com Didi, a gente pode entender que ela simplesmente perguntou se ele não tinha pego uma bola dourada por aí, mas por ser a mesma palavra acaba soando como testículo, o que também tá certo na verdade. E por último a gente vai ver as possíveis inspirações dos personagens do grupo principal, na verdade pro nome deles pelo menos. E o negócio é que por lá tem bastante gente teorizando que os nomes da Momo, do Okarun, da Aira e do Didi são baseados nos personagens de um conto clássico do folclore japonês. Esse conto conta a história de um garoto que nasce a partir de um pêssego que foi achado por um casal de idosos, que dão o nome de Momotaro pra ele, e posteriormente ele vai exterminar os Onis de uma ilha junto com um cachorro, um fazão e um macaco. E cada um dos 4 personagens do grupo principal de Dandadan tem algo que conecta eles com um desses 4 personagens. O mais óbvio é que o Momotaro seria a Momo, inclusive tanto o Momo do nome dela como do nome dele vem de pêssego. O Okarun seria o cachorro, porque Ken, que é o nome do Okarun, também é uma das leituras do ideograma de cachorro. A Aira seria o fazão, porque o sobrenome dela, que é Shiratori, tem o kanji de pássaro. E por fim o Didi seria o macaco, porque o sobrenome dele, que é Enjo, nesse kanji que se lê En, ele se lê da exata mesma forma que se lê uma das leituras do kanji de macaco. E se essa realmente foi a inspiração para o nome dos personagens, a gente ganha a pista de algumas coisas. A primeira é que possivelmente a Momo não é neta biológica da Seiko, mas provavelmente alguém que a Seiko achou em circunstâncias meio sobrenaturais. E pelo que eu vi, parece que muita gente especula que na verdade ela seria um alien. E outra coisa que essa possível inspiração pode indicar pra gente é que o Okarun e o Didi devem ter um desentendimento sério em algum momento. Em japonês a gente vai ter uma expressão que é Kennen no Naka, que literalmente seria algo como relação de macaco com cachorro, mas o significado é de pessoas que se dão muito mal. Mas deixando claro que tudo desse último ponto foi só teoria mesmo. Eu não leio o mangá, então se algo já foi desmentido ou confirmado, eu também não faço ideia. Mas achei que ia ser legal compartilhar com vocês. Na verdade era pra ter mais uma curiosidade nesse vídeo, mas eu acabei cortando fora. No caso seriam as inspirações de cada um dos antagonistas que apareceram nessa primeira temporada. E eu acabei cortando porque provavelmente ia ocupar metade do vídeo só nela e não tinha muito a ver com a língua japonesa, que eu acho que é o tema principal do canal, então eu fiquei meio receoso de colocar. Mas principalmente nas partes dos yokais, eu tinha achado algumas coisas legais que eu acho bem provável que vai ter em português na internet. Então me dá uma certa dor de só jogar o roteiro fora. Então eu tô falando tudo isso mais pra saber se vocês têm interesse que eu transforme esse roteiro em vídeo ou se deixa pra lá mesmo. Comenta aí. E também comenta o que vocês acharam desse vídeo em si. E se tiver gostado, não esquece de dar o like, se inscrever no canal, hypar o vídeo. Principalmente se você ficou interessado nesse outro vídeo de Dandadan, eu meio que só vou fazer ele se esse daqui não for muito mal, então ajuda aí. De qualquer forma, muito obrigado a todos, em especial aos membros do canal. Uma boa semana pra vocês e até mais.